Boa tarde, obrigado pelas explicações, foram excelentes. Uma questão mais dirigida ao Miguel Horta. Claro que eu tenho, enfim, muito apreço pela problemática que apresentou, que é a da inclusão dos tais gambuzinos, que parecem ser os ciganos, os diminuídos mentais, enfim, os outros que mencionou. O problema é que eu acho que há muito mais gambuzinos, e estendi a questão para uma questão bastante mais ampla. Eu acho que todos nós somos gambuzinos, que é o de saber exatamente como é que... Eu sei que foi sarcástico em relação aos serviços educativos que fazem menção do número de pessoas que levam por dia ao museu. Bom, mas então pensar de Serralves quando quer levar lá em 48 horas alguns milhares de pessoas, não é? E por outro lado, eu acho que de facto, com todo o respeito que há pelas pessoas que são especiais, sim, sem dúvida, comunidades especiais, com muitas dificuldades, eu acho que o problema se põe exatamente em relação a todos os gambuzinos, ou seja, todos são, e a questão que se põe é, no meu ponto de vista, se calhar, em alguns casos, mais dos excluídos pela cultura de massas, do que propriamente dos excluídos que vão ao museu por razões muito especiais. E esses, eu penso que são um número muito grande mesmo, provavelmente somos todos nós. E desse ponto de vista, sem desmerecer a sua abordagem, que obviamente é legítima, completamente interessante, mas gostava de pensar muito na contracultura necessária para levar ao museu os milhões de pessoas que apenas vão ao futebol, não é? E esses interessam-me tanto como as minorias que referiu. Gostava que comentasse um pouco. Eu penso que provavelmente esse problema começa no pico, sarapico, quem te deu também o pico. Ou seja, vai começar na infância, nas competências de responder, também começámos a abrir, era mais holística a resposta, não é? Certo? Pronto. Então, se calhar a coisa começa mesmo no berço. Se calhar começa mesmo, tem que começar na infância, tem que começar até nos pais. Daí que nós falamos muitas vezes nos museus atividades para pais. E que usamos até, nós agora estamos a usar a família alargada, temos até os avós lá. E vamos com calma, porque uma coisa são as massas. O mesmo museu, isto é uma questão de programação, o mesmo museu que é capaz de apresentar Serralves em Festa, também tem a capacidade de programar para um pequeno grupo da comunidade surda. Ou fazer uma visita específica à medida para um grupo Alzheimer. Ou fazer para um grupo de refugiados. Os museus parecem parados no mesmo lugar, mas têm uma elasticidade extraordinária. Isto é uma coisa que acho que temos de ter a noção disso. As equipas não são só pessoas da história da arte, ou só pessoas da arqueologia, ou só da área específica da coleção. Vêm de todos os lados. Essa é a grande revolução das equipas dos museus. É essa mesma transversalidade, essa modernidade líquida que existe no mundo contemporâneo, começa a estar refletida nas equipas dos museus, não é? Penso eu. Agora, concordo completamente com o seu comentário, está a ver? A única coisa que eu fiz foi ter este meu parágrafo para baixo. José Luís ou Inês? Inês também. Posso? Bem, antes de mais, boa tarde. A minha contribuição aqui tem muito a ver com a comunicação da Denise e tem também a ver com aquilo que o Miguel disse e também tem a ver com aquilo que a Sara falou, também é que eu não tive a oportunidade de ver, mas tive a oportunidade de ler, portanto. E tem a ver com também a forma como nós nos classificamos. Porque aquele dilema logo do início de sou um educador, ou sou um mediador, ou sou um facilitador, e nós vemos a genes a partir das várias línguas, não é? Portanto, pensamos na psicologia humanista, então melhor é ser facilitador. Pensamos no animador sociocultural francês, então vamos... O que é que nós fazemos? E de facto, nós na MAPA, através dos cursos e tudo, temos lutado por esta palavra da mediação cultural, por ter uma gênese, porque eu acho que tem muito a ver com aquilo que nós fazemos todos, tem muito a ver com este debate aqui na sala. Mapa das ideias. Sim, desculpa. Tem a ver muito com esta discussão aqui na sala, que é, nós de facto, tal qual como a Denise disse, nós somos de facto atletas da relação.
E é aquilo que dá abertura a esta transversalidade que o Miguel fala, não é? Por exemplo, trabalho em museus há 16 anos, neste momento. Eu sou formada em comunicação social, portanto, não venho nem da história da arte, nem da arqueologia, por exemplo. Mas o que eu sinto muitas vezes é que nós somos os campeões das pessoas dentro do museu. Ou seja, nós estamos lá pelos objetos, mas estamos, antes de mais, pelas pessoas. E estamos pelos afetos, pelo dar colo, pelo prazer de servir, porque achamos que isso é uma das tarefas mais dignas que podemos ter, e pelo facto de ser mediadores no sentido em que nós nos encontramos no meio. Ou seja, somos mídia, porque somos pessoas, mas nós de facto somos aquelas pessoas, não é uma questão de hierarquia de poder, uma hierarquia de saberes sequer, que é um problema muito grave que nós temos nos museus, é a tal herança que nós temos, não é? Portanto, o museu já selecionou e já disse que aqueles objetos eram mais importantes do que todos os outros, e depois o museu também escolhe ensinar aquelas pessoas em detrimento de todas as outras, nomeadamente de necessidades especiais, mas é o facto de nós conseguirmos chegar lá e estar no meio e criar a relação entre aquela pessoa, porque acho que uma coisa que nós nos esquecemos muitas vezes, não nestes públicos, como dizia a Daniela, têm que ir ao museu porque a escola marcou, não é? Portanto, a escola marca e os miúdos vão ao museu. Não esses públicos, mas os públicos que querem ir ao museu. Quando nós vamos ao museu, nós não vamos ao museu por causa do museu, nós vamos ao museu por causa de nós. Que nos apetece. Uma visita ao museu é das visitas mais íntimas e pessoais que nós fazemos, porque é um momento nosso. É um eu momento. E nós, na mediação, nós reconhecemos isso muitas vezes, ou seja, nós damos esse espaço a essa pessoa. Dizer, não, nós vamos ao museu porque aquilo é um dia em que eu tirei 40 minutos para mim. Ou tirei 40 minutos para mim e para os meus filhos. Não é? Outra, e é uma coisa que nós temos com muita dificuldade a integrar naquilo que é a estratégia maior de serviço educativo, perceber isto quase do ponto de vista de marketing. Porque acho que no dia em que nós começamos a perceber de facto que as visitas ao museu são visitas do eu, e não tem a ver com a riqueza brutal das nossas coleções, tem a ver com o facto de nós procurarmos esses momentos, nós conseguimos dar um passo brutal nesta ideia inclusiva do público, global, holística. É só isso. Obrigada. Agradeço pelas colocações, Inês. Várias questões que você apontou que são muito instigantes, mas queria pegar uma delas que é agora no final da sua fala. E aí eu lembro a frase que a Sara disse, colocou do Hans Belting, né? Ela coloca deixa eu ver aqui se eu repesco a fala, mas de que os museus vão se não são os objetos, mas as atividades que decidirão o futuro, né, do museu. Eu acho que já há alguns anos, mas cada vez mais a construção de uma compreensão de que o museu e a visita educativa, ou a visita orientada, enfim, realmente a questão da nomenclatura é complexa, mas eles criam um espaço de vivência, né, e criam um espaço de experiência. Eu tenho um pouco, eu gosto muito, tanto que trouxe na minha fala essa dimensão da experiência, né, então da experimentação artística, mas tenho como um plano de fundo, lá no fundo, uma ciência de que um saber que eu tenho que tomar cuidado também com a experiência, porque tudo foi cooptado por um uso, no nosso mundo atual, tudo é cooptado por um uso mercadológico, e a experiência também, né? Então, aí relembrando a questão sobre o cinema, né? A questão a imersão que o cinema provoca, e muitas vezes eu me questionei, será que o educativo, se ele promovesse uma imersão, ele seria mais... O que é a imersão, né? Eu acho que talvez o educativo tivesse um papel, uma das dimensões, enfim, acho que muito ricas do educativo, é uma imersão, mas uma imersão dessa dimensão que você apontou, do encontro, ou, né, do momento para si, ou do encontro para si e desse encontro com o outro. Não sei se eu estou me estendendo muito com relação à fala, mas teve um outro ponto que a Inês levantou, e aí eu acho que fazendo um gancho com o que foi conversado anteriormente, e o Miguel usou uma expressão muito interessante que é a anamnese, né, que vem também da área da medicina. Eu acho que e relembrando então essa expressão que eu utilizei do educador como atleta da relação, o educador ele
desenvolve, né, ele não é um super-humano, mas ele desenvolve esse músculo, essa musculatura, digamos, de fazer a anamnese. Ela tem que ser muito cuidadosa, porque a anamnese não pode ser um preconceito, né? Ah, é assim, veio de tal bairro, por isso é assim. Mas é uma sensibilidade fina para o olhar, para o toque, para a posição do corpo, que o grupo, né, tá ali naquele momento da visita. E aí, só para finalizar, a palavra mediação, ela realmente ela é muito positiva, né? Quando eu comentei da questão da nomenclatura, que eu estou tendo muito cuidado, porque eu queria sentir como em Portugal cai a palavra mediação, como é que é a digestão da palavra mediação. Mas, enquanto você falava, me passou pela cabeça uma ideia né, os educativos, eles têm lutas tão aguerridas, e o museu como um todo, né? A Joana lembrou isso, que seria gostoso a gente pensar essa posição de estar no meio, do mediador, de estar no meio no seu aporte positivo, né? Estar no meio como um lado não negativo, mas como esse lado positivo. O que vem dessa situação de estar entre, que é muito positivo, né? Eu acho que o positivo vem dessa energia que vem, né, do contato. Todos nós tivemos a experiência de ou fazer uma visita educativa. Quando eu comecei profissionalmente, eu fiz muitas visitas educativas, ou mesmo de conversar com educadores pós-visita educativa e receber aquela energia maravilhosa que é estabelecida pelo contato, pelo gosto de estar com o outro. E por esse, aí então independe do acervo de arte contemporânea, de arqueologia, aquele momento de contato e a energia que é gerada. Então, gostaria muito de pensar nisso. Quer dizer, o que vem de bom, o que vem de gostoso do estar no meio. Né? O meio, sempre a palavra meio, né, no Brasil tem a expressão café com leite, né, que o morno também, né, que não é nem quente, nem... Mas vamos ver o aporte positivo, a parte positiva do meio, do estar no meio. Né? Talvez coisas muito gostosas venham daí. Não sei se eu falei muito. Aqui dizemos nem carne nem peixe. Temos um bocadinho de tempo. Há mais uma pergunta que já tinha sido. Desculpa, eu acabei me estendendo. Não, nada, pelo contrário. Boa tarde aos oradores e muito obrigado pelas vossas intervenções, que nos dão mais motivos para nós gostarmos daquilo que fazemos em termos de serviço educativo. A quem o museu serve, a quem o educativo serve, qual é o seu propósito. Eu acho que é uma preocupação que deve ser comum a todos os serviços educativos. De uma forma geral, essa deve ser uma preocupação. E eu acrescentava mais uma. Devemos perguntar onde é que andam os não públicos, os tais gamozinhos. Não é? Essa deve ser uma grande preocupação. E essa preocupação é maior ainda quando nós trabalhamos numa comunidade. E quando o museu sai fora das quatro paredes e trabalha com a própria comunidade, como acontece no caso de Setúbal. Mas ao mesmo tempo temos que questionar outra coisa, que é, nos últimos anos, as alterações em termos da organização das escolas, em lugar de facilitar a vinda dos grupos que já vinham aos museus, pelo contrário, tem vindo a dificultar cada vez mais. Então temos que arranjar estratégias. Eu lembro-me que em 1982 Ana Duarte chega ao Convento de Jesus e não tinha públicos. Então ela tomou a iniciativa. Se o público não vem ao museu, vai o museu ao público, vai o museu à escola. É isso que nós temos feito nos últimos tempos. Temos que procurar ir de encontro aos públicos de forma a trazê-los de novo ao museu. E uma das nossas preocupações no final de uma visita é dizer aos meninos: temos 3 coisas para vos pedir. Divulguem, convidem os vossos pais, irmãos, primos, tios, namorados, namoradas, amantes, etc., a nos visitar. Temos todo o prazer em os receber. E acreditem que resulta. Porque é comum aos colegas que estão aqui de serviço educativo, mas também fazem fins de semana, também fazem portaria, também fazem uma série de coisas. Quando chega lá um menino e diz: oh, lembra-se de mim. E a colega assim: mas de que escola é que és? Eu sou da Azeda.
Então, mas, eu vim cá a semana passada, gostei tanto da visita, hoje trouxe o meu pai, o meu avô, a minha avó, a minha prima. Isso é que nos dá um gozo enorme. Ficamos muito contentes, muito cheios, peito cheio. Ei, pá, que bom! Afinal de contas, parece que resultou. E eu acho que aqui este encontro, não sei se de manhã disse, mas acho que a Câmara de Vila Franca está de parabéns por voltar a reavivar este tipo de iniciativas. Os meus parabéns. Nós temos que voltar a preocupar-nos com estas coisas todas. Temos que voltar a preocupar. Mas não é só preocupar no meio, aqui, nós. Então, e onde é que estão os educadores, os responsáveis pela educação, que implementam políticas contra o acesso desses mesmos públicos aos espaços culturais? Esses devem responder. Era só deixar isto para reflexão. 5 minutos, mas é rápido. Eu só queria responder uma coisa simples. Uma das pessoas interessantes que eu conheci na minha vida e nos museus está em Ponta Delgada, o Padre Duarte está à frente do Museu de Ponta Delgada. E quando o museu entrou para obras, resolveu fazer um museu itinerante, uma carrinha a percorrer São Miguel. E eu fui atrás, para ver. E a resposta é de tal forma poderosa a esta questão do gamozinho da interioridade, é tão forte que quase nem vale a pena virem ao museu. A ver se vocês entendem. Porque de repente o olhar sobre aquilo que lá está na aldeia deles, em Mosteiros ou não sei o quê, é um olhar que tem toda a dimensão do mundo. E é isso que se pretende numa ilha. Pronto, era só esse comentário. Em relação, depois, Denise, de repente começámos os públicos e voltámos outra vez à história da autoscopia. E eu, um bocado da história em defesa da honra, de repente lembrei-me do José Gomes Ferreira, da história do João Sem Medo, que havia um letreiro, há um letreiro à porta do serviço educativo que diz: é proibida a entrada a quem não tenha espanto de viver. Porque os desafios são tão grandes que são mesmo esses. E esta questão é um clássico desta casa, calha bem até, uma boa referência culta, boa amiga. Boa. Uma outra experiência fantástica para percebermos que dentro do museu a estrutura às vezes está muito repartida, cada pelouro do seu lado. Eu sou formado em Ciências de Educação, serviço educativo. Eu sou formado em História da Arte, eu em Arqueologia. O meu curso é melhor que o teu curso é melhor que o meu. O meu curso é melhor que o teu. Aí, pá, um fandango. E, entretanto, a coisa mais engraçada que eu passei o ano passado foi trabalhar com uma curadora, com a Ana Vasconcelos, e construir aos bocadinhos uma mediação que não é bem mediação, que é performance, que é não sei o que, sobre o Gorky. E consegui ter trazido os músicos arménios, da comunidade arménia da Orquestra Gulbenkian, e não sei o quê. E esta habilidade de fazer acontecer a diferença e a comunidade e uma coisa, é assim, eu se não tivesse falado com a curadora, eu nunca teria escrito nem feito a performance do Gorky. Portanto, é outra questão, quando eu falo da curadoria. Os curadores já não são iguais aos curadores de antigamente. Lá vão mais branco que agora. É um bocado assim. E são os jovens, pá, por amor de Deus, pá, tudo uma malta nova. E o que estamos a precisar é de comunicar todos dentro da estrutura. Não é? Estamos a precisar todos de terapia. Mas pronto, dentro do museu. Mas era isso que eu queria dizer. E se calhar não fazia mal nenhum, na altura da programação dos serviços educativos, também se lançar mão das metodologias participativas e dar a voz aos mediadores que já conhecem a coleção de cor e pensar o que é que vocês acham que se passa. E não vale a pena fugir, porque os mediadores não são todos bons. Porque é certo, quando fazem a marcação, eu queria fazer a marcação com aquela menina gordinha que é muito simpática. Está visto? Aquela menina gordinha que é muito simpática responde às características daquele grupo. Não é? Às vezes querem o careca alto e corcudo. Creio que temos tempo para mais uma última questão, se alguém quiser.
Ou a vontade de tomar café já é muita? Não, ok. Eu só queria referenciar o seguinte. Eu acho que, para a minha experiência, eu estou no serviço educativo há 27 anos. Já sou velho nesta história. Mas já perdi o cabelo quando fui para lá, tinha caracóis, vejam como eu estou atualmente. Mas essa experiência de serviço educativo ajuda-me atualmente muito na questão da própria gestão dos museus municipais. Eu tenho outra visão totalmente diferente das outras pessoas. É verdade. Essa vivência é muito importante. Eu costumo brincar e dizer, eu antes de ir para os museus fui trabalhar, saí da tropa, fiz o serviço militar obrigatório, depois fiquei lá, depois fui trabalhar para uma fábrica fazer latas de conserva. As latas para fazer. Atualmente eu tenho o Museu do Trabalho, Michel Giacometti, que é numa antiga fábrica de conservas. Ora, isso é muito bom. É uma mais-valia. Eu sei como é que se faz uma lata de conservas. Eu sei como é que se faz uma visita. Isso é uma mais-valia que, depois, na equipa, e a nossa equipa tem várias áreas de formação, desde educador de infância, eu sou animador sociocultural, há uma colega que é técnica de património, nos permite depois também discutir as coisas e apresentar propostas com várias visões. Aqui temos também a colega que é de Sociologia. Isso é essa equipa com várias formações, não só formação formal, mas também das vivências. Isso é muito importante. Sara Barriga, última observação. Eu vou aqui partilhar convosco uma questão que eu penso muitas vezes e não tenho resposta para ela, e acho que o Miguel e toda a mesa, acho que por aquilo que vocês disseram, fico com mais coragem para colocar aqui. E que tem a ver com este desafio da criatividade. O que nós gostamos nos museus é de ser recebidos por estes mediadores tão cheios de mundo como o que nós ouvimos agora. Com esta relevância, com esta disponibilidade, com o humor e com o humor inteligente. O que acontece com as equipas, quando permanecem muitos anos no mesmo local, é que naturalmente, e porque não são nem super-homens nem super-mulheres, vão perdendo essa chama. Eu trabalhei muitos anos como mediadora e trabalhei em muitas casas diferentes, e sei o que é de manhã ir para o CCB, à tarde ir para a Gulbenkian e ainda fazer uma perninha no Teatro Viriato e por aí fora. Isso fez-me conhecer pessoas extraordinárias, públicos extraordinários, coleções e um mundo muito diverso. E claro, hoje em dia tenho outro papel, que é o de gerir equipas e o de poder ou não escolher ter uma equipa fixa na casa. Claro que há questões laborais por trás que me fariam dizer, não, é muito bom dar estabilidade ao mediador cultural, isto é uma questão para outra discussão. Não é por aí que eu quero, não é aí que eu quero chegar. Eu acredito profundamente que para o museu e para o interesse do público, e eu estou sempre a pensar nos públicos, é muito melhor ter pessoas com este mundo e com esta experiência. Contudo, não é a resposta certa, porque sei da dificuldade sei o que é isso. Então, nesta forma de organizar os recursos humanos em comunidades mais regionais, como por exemplo os vários museus que existem dentro de uma Câmara Municipal ou mesmo a Rede Portuguesa de Museus, etc. Será que faria sentido criar programas em que as pessoas pudessem transitar de museus para outros, nem que fosse por um estágio, nem que fosse só para um período de 2 meses, 3 meses? Houve uma outra experiência que foi muito, muito transformadora para mim, que foi o de estar. Eu fiz um estágio muito jovem no Peggy Guggenheim em Veneza, e nós fazíamos tudo, vendíamos os bilhetes, guardávamos os casacos, íamos trabalhar com os curadores e fazíamos vigilância de sala, e tudo o que houvesse para fazer era feito por este grupo. A minha questão, Miguel, fala-nos dessa experiência de ser freelancer, mas também ter um mundo tão cheio. E já ter idade para poder falar nisso com
substância. Já estou com algum tempo. A história dos carecas é verdade, não é? Bom, há uma noção que é esta: eu tenho todo o direito de ser independente e não devo ser penalizado por esta minha opção perante a vida e o tempo em que eu estou sobre este planeta. Primeira coisa, statement número 1. Tenho o direito de ser artista, tenho o direito de... E tenho o direito de comunicar com o outro, com quem quiser, à hora que me apetecer, assim como tenho o direito de abrir um livro até na casa de banho, no autocarro. Pronto, isto é assim, muito rápido, direto. São direitos cidadaninos. Isto é duro, mas são coisas que se constroem. Entramos no mundo da especialização. E de repente estamos assim, deste mundo da especialização para a tal modernidade líquida de que o Bauman nos fala. As relações laborais são diferentes, as relações entre as pessoas são diferentes, as relações amorosas são diferentes. Tudo isto está a mudar. Ou nós temos um olhar inteligente perante a vida enquanto cá estivermos, ou estamos arrumados. Pronto, primeira coisa, portanto, mas uma coisa é certa, não somos ilhas, portanto já não estamos naquela existencialista, estamos numa contemporânea e o outro para nós é importante. E o outro também nos completa. E sermos mediadores, passarmos, fazermos refletir, não é passar conhecimento. Nós até queremos que eles descubram só por si o conhecimento. Que haja um lampejo, que é isso que nós mais gostamos, é quando aqueles olhos brilham dentro do museu. Isso é que nós gostamos. Porque é isso, porque nós gostamos de pessoas. Peço, por favor, a quem não gostar de pessoas, por favor, não faça parte dos serviços educativos. Quem seguir as linhas comportamentalistas norte-americanas, faça favor de não trabalhar em museus latinos. Coisas tão básicas, sejamos, estamos num café, bora ali falar da cena como deve ser. Bom, acho que, só para dizer, isto é uma coisa inovadora. Se calhar temos que pensar nisto que a Sara diz. Não, a Sara diz isto. A Sara diz isto. E uma das ideias, por exemplo, fundadoras da Laredo, que também já tínhamos espiado a macro das ideias, mas a nossa era, porque, por exemplo, todos os mediadores que vocês viram disso são mediadores desempregados. Todos. A Susana Tavares ficou desempregada do Museu do Caramulo. Tirou uma especialização em língua gestual. Sim, senhor, em língua gestual portuguesa tivemos que verter em língua gestual conceitos abstratos como instalação, performance. Sabem os gestos para isso? Sabem como é que se diz o nome do seu museu? Sabem como é que se diz Serralves? Diz assim. E sabem como é que se diz Gulbenkian? Diz assim. Tivemos que percorrer um caminho do léxico e se calhar agora no Museu de Eletricidade já estamos a pensar que temos que inventar palavras para a turbina, para curto-circuito, temos que inventar para cada coleção um conjunto de palavras para poder comunicar com essas pessoas. E são 35 mil. 35 mil. Entre os mocos e os surdos mesmo. Bom, à frente. Esta ideia é muito engraçada. Foi dita assim, meio à medo. Mas isto é uma coisa nova que temos que escrever aqui. Ninguém se lembrou disso. Somos um país tão egoísta, não é? Somos todos tão... Ninguém mexe no meu quintal, que ninguém se pensou que podia fazer uma bolsa de recursos com mobilidade local. E tal, sabe, a Câmara Municipal, nos seus estatutos e tal, não permite. A Associação dos Municípios, não sei. Deixa-me de tretas, Ou realmente, começam a colocar malta mais nova à frente disto, isto está arrumado, Porque ou pensamos para sobreviver ou somos todos cilindrados. Pela Europa, pela dívida, pela Coca-Cola, porque vocês quiserem, pelas plataformas petrolíferas no Algarve, pelo Zika, vocês escolham a morte que quiserem. Um bocado assim. Isto, a questão é esta, mobilidade local. Se for preciso, forma-se uma associação como existe o Ouvir e Contar dos contadores de histórias, junto ao António Fontinha e outros tantos ilustres contadores. Existe a Associação dos Mediadores de Museus do Ribatejo. Dos mediadores mobilizados, é engraçado. M&M. Mas isto é engraçado. Mas agora, em vez dos museus fazerem resistência,
não é? A não ser que queiram comprar ao Mediadores Limitada S.A., que traz as últimas técnicas de mediação americanas, não é? Que vêm com os painéis. Agora você põe aqui um painel. Para mediar você tem que usar a mão assim, os computadores americanos. Fase número 1, fazer isto. Fase número 2, fazer aquilo. Não é? Não é? Eu acho engraçado isso. Boa, Sara. Palmas para a Sara. Estamos a encerrar esta nossa jornada, que eu já me vou permitir classificar de primeira jornada, e já vou lançar o desafio desta numeração que lhe estou a opor. Mas antes de mais, queria voltar a agradecer a presença de todos vós. Foi uma jornada breve, mas bastante profícua. Ficámos pelo menos a perceber que todos temos uma preocupação comum, entre outras, com certeza, mas que nos abriu aqui um conjunto de questões para tratar numa outra altura. E isso é importante. Eu agradeço de novo a todos terem vindo hoje ao Museu do Neorrealismo. O nosso programa vai prosseguir nesta fase final com um comentário que vai encerrar a jornada pela doutora Clara Camacho e depois com o encerramento por parte do Dr. Alexandre Sargento, que é adjunto do nosso vice-presidente, que esteve hoje de manhã connosco e que agora não conseguiu estar por motivos de agenda. Permitam-me então apresentar minimamente a doutora Clara Camacho, que é substancialmente conhecida de todos nós e que já me fez aqui um sinal para não dizer muitas coisas sobre ela, mas acho também que devemos referir algumas notas. A doutora Clara Camacho é doutorada em História pela Universidade de Évora e mestre em Museologia e Património pela Universidade Nova de Lisboa. Dirigiu o Museu Municipal de Vila Franca de Xira entre 1985 e 2000 e foi coordenadora da Rede Portuguesa de Museus, precisamente entre 2000 e 2005, tendo sido subdiretora do Instituto Português de Museus e do Instituto dos Museus e da Conservação entre os anos de 2005 e 2009. Eu vou agora aqui saltar algum historial do seu percurso, precisamente porque a Clara me o pediu, mas queria salientar que no plano internacional tem participado em grupos de trabalho da Comissão Europeia e da Unesco e exercido funções de representação institucional em organismos europeus e latino-americanos da área dos museus, designadamente a NEMO, Network of European Museum Organizations, e o programa Ibermuseus. É técnica superior da Direção-Geral do Património Cultural, investigadora do Instituto de História de Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e presidente da Assembleia Geral do ICOM Portugal. Clara? Boa tarde a todos. É um gosto enorme voltar a Vila Franca de Xira, passados, quase 16 anos de deixar esta Câmara Municipal e os seus museus, onde exerci a primeira parte da minha vida profissional, e é sobretudo um enorme gosto voltar para um encontro de tão elevada qualidade, tão participado e em relação ao qual a Câmara Municipal, o Departamento de Cultura, o Museu do Neorrealismo estão imensamente de parabéns. Foi realmente um dia muito rico, também bastante divertido, e isso é sinal de que gostamos todos de trabalhar com pessoas e de falar uns com os outros. E a tarefa agora que me cabe não é realmente nada fácil, mas, vou tentar, não vos desiludir completamente. Quando me preparava para vir aqui ao Museu do Neorrealismo, participar neste nosso encontro, lembrei-me que ele ocorria quase 20 anos depois de um encontro e de um projeto de final dos anos 90, em que o Museu Municipal de Vila Franca de Xira participou. Era um projeto europeu, nós éramos o membro pequenino de um país do Sul, que
como sabem, dá bastante jeito nas candidaturas a projetos europeus, éramos mesmo pequeninos na altura e tínhamos como parceiros o Victoria and Albert, o Irish Museum of Modern Art, o Museu da Cidade de Estocolmo e o Gabinete de Mediação Cultural de Viena. E qual era o tema desse projeto? Era precisamente museus, mediadores e educação de adultos. O tema era bastante jovem na discussão museológica portuguesa da altura. Portanto, era um tema novo, a Câmara, digamos que, embarcou nesta proposta que na altura lhes fiz e foram 2 ou 3 anos realmente muito interessantes e que culminaram com a realização de um encontro aqui no Conselho de Vila Franca de Xira, na altura no Palácio do Sobralinho, que trouxe estes colegas e onde foi possível discutir esses projetos, e há um livrinho editado em língua portuguesa e em inglesa, em que optámos por traduzir esse termo de tão difícil tradução que é key worker por mediator ou mediadores. E ocorreu-me se as inquietações de hoje seriam as mesmas de então, se aquilo que na altura nos preocupava e que levou estes museus, incluindo o nosso Museu Municipal, a participar no projeto, se seriam ou não as mesmas inquietações, se muita coisa tinha mudado. E a verdade é que há um núcleo central de preocupações que são também as que nos unem hoje aqui. Há claramente uma evolução terminológica de que hoje aqui se falou e a que já voltarei, e houve neste espaço de tempo, nestes 16, 17 anos, uma evolução enorme em termos tecnológicos, em termos de comunicação, que é talvez o que de mais relevante se pode juntar neste momento à discussão. Ora bem, o que me cativou, em primeiro lugar, no programa do encontro de hoje, além do seu tema, foram os seus 3 objetivos, muito bem delineados no pequeno folheto que acompanha o encontro e que eu me iria permitir recordar. Eles giram em torno de 3 verbos: refletir, problematizar e conceber, e apontavam em primeiro lugar, refletir o papel dos serviços educativos nos museus, portanto um objetivo de ordem organizacional em torno do qual se andou aqui bastante, problematizar o conceito de educação não formal na experiência museológica, um objetivo de ordem conceptual, e um último de ordem programática, conceber programas e projetos em função dos públicos. Para dar resposta a estes 3 objetivos, os organizadores desta jornada engendraram um programa bastante inteligente, para usar aqui um dos termos da Sara, porque trouxeram pessoas de dentro e de fora e do meio do mundo dos museus. E tivemos aqui em cada painel geralmente um espelho entre a pessoa que trabalha no serviço educativo, aqueles que já trabalharam em serviços educativos, mas que hoje dirigem museus. Isso foi muito curioso e levou-me a pensar em como esteve ausente, porque eu tentarei falar um bocadinho do que aqui se passou e também do que esteve ausente, dos vazios. Como esteve ausente algum tom mais queixoso, ou até de lamúria, conhecida de encontros, talvez, no passado, de serviços educativos de museus portugueses, sobre a relação entre o serviço educativo e o diretor do museu, ou o papel do serviço educativo face aos outros serviços dos museus. Eu diria que esses temas hoje foram aqui focados de uma maneira bastante pacífica, e talvez tenha contribuído para isso o facto de uma das nossas oradoras, a Sara, ter um caminho reconhecido na área da mediação, tanto como freelancer como dentro das instituições, e agora é diretora do museu. E talvez nem todos saibam que quem abriu a sessão da manhã, o José Alberto Ribeiro, que começou muito jovem, quase, enfim, estudante, a fazer uns passeios, a orientar umas visitas guiadas, aqui uma coisa que nós inventámos aos domingos,
que vinha do a passear também se aprende, era uma coisa que se inventou aqui nos anos 80. E depois, quando o Zé Alberto Ribeiro tinha pai 20 anos, começou a fazer esses passeios com um sucesso enorme, e era exatamente como dizia o Miguel, as pessoas vinham porque queriam aquele rapaz a fazer os passeios. E depois a vida foi evoluindo e ele já dirigiu mais do que um museu e atualmente é diretor do Palácio Nacional da Ajuda, mas há ali um lado de comunicação muito forte e que lhe ficou, e que talvez também esta escolha dos oradores e daquilo que disseram tenha contribuído para, de certa maneira, uma visão holística que sempre foi percorrendo esta jornada e que também me agradou bastante. Ora bem, eu tentei procurar nas intervenções deste dia algumas palavras-chave e alguns temas, e depois ver qual foi o guião do dia para tentarmos chegar aqui a algumas, talvez não conclusões, mas novas interrogações. E entre tantas palavras-chave que poderiam ser eleitas, pareceu-me que havia 5 que estiveram mais presentes, 4 adjetivos e um substantivo, assim à maneira antiga, acho que agora se dá outros nomes, mas eu ainda chamo assim. E os adjetivos são crítico, criativo, acessível e inclusivo. E o que é que adjetivam? Adjetivam serviços educativos e museus. Isso foi sempre presente. O serviço educativo e o museu. O serviço educativo tem de coincidir com a missão do museu, tem de estar inserido na missão do museu. E o substantivo foi, obviamente, mediação. Mediação e alguns dos seus desdobramentos. Relação, comunicação, também. E qual foi o guião do nosso dia? Eu, a dada altura, estava... posso dizer isto com toda a vontade, porque não fui tida nem achada na elaboração do programa, portanto recebi um contato do Museu do Neorrealismo, da incansável Lídia, para participar nesta jornada e estava a pensar em quão engenhoso tinha sido este percurso ao longo do dia, porque foi-nos conduzindo de premissas e de posicionamentos iniciais até estratégias e interrogações finais. E então, recordando um pouco, na intervenção inicial do diretor deste museu, do António Pedro Pita, houve 2 premissas que ele exprimiu que podem até já parecer, e são com certeza nos dias de hoje, totalmente aceites e universalmente aceites e não precisam talvez de ser muito repetidas, mas eu gostei que ele as tivesse frisado. A primeira é aceitar a ideia de que os objetos não falam por si próprios. Todos nós que estamos nesta sala, eventualmente alguns de nós lemos um texto fundador da Laura Chapman que foca exatamente este aspecto, ou recuando mais ainda aos anos 60 e às interrogações do Pierre Bourdieu, quando faz o grande estudo sobre os museus de arte europeus. São estas questões que estão na berra. E aqueles que têm um percurso com mais de 15 anos de atividade profissional ainda encontraram muitos colegas ou até alguns diretores de museus que eventualmente partiam da premissa oposta. A segunda premissa expressa pelo António Pedro Pita foi a de que a educação deixou de estar localizada num determinado período da vida, passou a estar disseminada ao longo da vida e hoje fala-se até da educação deslocalizada também em termos espaciais, porque ela acompanha-nos a todo lado, no mundo digital, é consultável, tira-se uma dúvida, acresce-se algo ao conhecimento em qualquer local onde estejamos. Dessas premissas iniciais, passámos para alguns posicionamentos que o José Alberto Ribeiro, sobretudo na sua qualidade de diretor, de presidente do ICOM Portugal, trouxe relativamente ao entendimento dos museus enquanto 3 dimensões que me parecem, enfim, fazer extraordinariamente sentido nos dias de hoje. Os museus como pontes entre os objetos e o conhecimento,
os museus como veículos de transmissão de valores e os museus como ambientes informais de educação. E depois sugeriu algumas estratégias que vamos depois recuperar aqui no final deste nosso guião. A Sara, sem o querer e dizendo que não era isso que queria fazer, mas trouxe-nos uma admirável cartilha. E eu digo isto com todas as letras, porque gosto de cartilhas bem feitas. E os 10 itens que eu me permitiria recordar quanto ao que é que deve ser um serviço educativo e por alastramento, um museu, ser relevante, ser criativo, ser crítico, ser inteligente, ser empático, ser único e autêntico, ser aberto e participativo, ser acessível, ser sustentável e ser melhor. Isto dava-nos agora aqui uma semana de workshop, ou 10 dias, cada dia dedicado a um tema, não podemos fazer isso, mas são 10 linhas orientadoras que eu acho que de alguma maneira a Sara disponibilizará o PowerPoint e vai nos dar motivo de reflexão futura, são guidelines que nos podem orientar e podemos até acrescentar alguma coisa ou discordar de algumas delas e que abriram caminho à intervenção seguinte, que acabou por suscitar bastantes questões no debate, a do cinema como linguagem, a do cinema como linguagem nos museus, a relação com a democratização cultural e estávamos nós nisto quando, da parte da tarde, a Denise, com questões maravilhosas de léxico, que no ICOM Portugal estamos bastante habituados a lidar com elas, porque aqui há uns anos, quando se colocou a questão de fazer uma publicação em língua portuguesa acordada entre Portugal e o Brasil do Código de Deontologia do ICOM, não foi realmente uma tarefa nada fácil, mas lá chegámos e fez-se a publicação. Portanto, temos aqui um terreno de debate no campo das terminologias, mas sobretudo no campo da reflexão, porque foi talvez a intervenção da Denise que mais nos veio questionar e responder a um destes objetivos iniciais sobre o papel dos serviços educativos nos museus. O lugar do serviço educativo, a dimensão, o fora e o dentro, estas duas dimensões que nos acompanham desde os primeiros arranques da nova museologia, ainda antes dos anos 80, os museus fora das paredes, os museus dentro das paredes e o mediar e aquilo que está no meio. A questão das missões, portanto, da missão do serviço educativo e da missão dos museus. E, finalmente, com o Miguel, atingimos aquilo que, de certa maneira, é a raiz, é a razão de ser do que nos reúne aqui, e que são os públicos, e que é a existência dos públicos, e que veio assim numa certa, num fluxo, numa dança, se quisermos, encaixar-se muito bem no dentro e no fora, e os públicos fora e os públicos dentro. E realmente, para uma pessoa como eu, que detesta, peço desculpa ao Zé Luís Catalão, mas detesta a expressão não públicos, a dos campesinhos, resolveu-me doravante esse problema que eu tenho tido na minha vida. Costumo dizer de uma forma politicamente correta os públicos potenciais, acreditando que todos eles são potenciais, mas isto também não é nada neutro, já é tomar uma posição. Portanto, acho que os gambezinhos e ir à caça deles é a solução. E o Miguel trouxe-nos algumas das dimensões desses públicos com os quais queremos trabalhar, alguns públicos que podem ser menos facilmente atingíveis ou que precisam de algumas práticas, de algumas técnicas que exigem
reflexão, exigem tempo e exigem recursos. Essa matéria esteve ausente, portanto, eu vou começar a pontuar estas minhas interrogações e conclusões com alguns aspectos que estiveram ausentes. Eu, por um lado, gostei que tivessem estado ausentes. Não foi o queixume do e não temos. Mas exigem saberes especializados, exigem mediadores e consultores que dominem determinados saberes e determinadas técnicas. E talvez, eu estava-me a interrogar se talvez o lugar do Miguel como mediador, talvez como esta ponte entre o dentro e o fora, o tenha levado a colocar o dedo na ferida em relação a duas questões que muito preocupam as pessoas da museologia, mas por algum acaso não tinham ainda aqui sido faladas hoje. Uma que é a questão da responsabilidade social dos museus e outra que é o da comunicação dentro dos museus. E que mais uma vez nos questiona relativamente ao lugar do serviço educativo dentro do museu. Serviço educativo, ou serviço de mediação, ou serviço de educação, ou dentro até de um serviço de comunicação. As terminologias em Portugal são bastante variáveis. Pareceu-me que no Brasil dizem simplesmente os educativos, e à la frente. Pelo menos a Denise foi usando essa expressão. Temos terminologias variadas. E esse lugar que, digamos, num museu clássico, com uma dimensão média e bastante estruturado, é um lugar às vezes mais rígido e que leva muitas vezes os seus atores, as pessoas que lá trabalham, a queixar-se um pouco dessa rigidez. Tenho a tendência a achar, também pela minha experiência própria e de observação, que nos museus médios e mais pequenos essas fronteiras diluem-se um bocado e há uma proximidade maior até do lugar de direção e da gestão do museu. Mas é um ponto muito importante e que levanta um conjunto de outras questões. Para finalizar, algumas questões-chave da educação não formal em museus que se levantam na contemporaneidade e que têm sido abordadas por alguns autores, seja a partir do mundo académico, seja a partir de projetos, alguns projetos europeus, por exemplo, este projeto europeu relativamente recente, o LEM, o Learning Museum, produziu muita bibliografia que está disponível online e que é bastante inspiradora. O que é que me pareceu que poderia, talvez, merecer um outro desenvolvimento futuro, e isso pode dar seguimento ao repto da Fátima de que haja umas outras jornadas, umas segundas jornadas. O primeiro aspecto é esta mudança de paradigma de deixarmos de falar de acesso e de atração de públicos para a participação ativa dos mesmos públicos. É talvez o grande desafio com que nos confrontamos atualmente. É uma mudança de paradigma que é, obviamente, da própria sociedade. Portanto, vivemos numa sociedade participativa em que, em todos os setores da sociedade, há um apelo a essa maior participação, há um apelo a uma maior democratização social e cultural. Os museus não estão imunes a esse apelo. Os museus têm uma história própria no campo da sua própria história da museologia, que atravessa aquilo que é designado de nova museologia nos anos 80 e 90 e que depois se espraia, a meu ver, de uma maneira que torna quase desnecessária a expressão nova museologia para se espraiar pela museologia em geral, mas é talvez o desafio principal com que nos confrontamos e que torna obsoletas algumas expressões que nós usamos, enfim, estamos habituados a usar. Geralmente, um dos objetivos anuais de todos os museus é o de atrair mais públicos. Se queremos atrair mais públicos, estamos a pôr no papel de dentro, a chamar os de fora, e não o de os cooptar, os de fazer participar. Portanto, é uma questão que eu deixo para outras reflexões.
muito ligada a esta questão é também a passagem da noção de visitante, de público, num sentido de cliente e de beneficiário de alguma coisa, para a noção de utente, de cidadão, de alguém com quem se fala e não de alguém para quem se fala. E que tem impacto, obviamente, nas questões da cidadania, do envolvimento cívico, da inclusão e da partilha. E, finalmente, a questão talvez mais bicuda, mais difícil, é a que foi aflorada pelo Miguel na parte final da sua intervenção, ou até já no debate, já não me recordo bem, que são as questões de poder. Portanto, são as questões de partilha de poder nos museus. São até que ponto os públicos, estes públicos que nós almejamos ter como parceiros, como participantes, vão ou não influenciar a gestão, vão ou não, de algum modo, partilhar a gestão de organismos que são públicos, de organismos que têm as suas regras, sejam municipais ou da administração central, ou privados, ou de fundações, ou de bancos, ou seja lá o que for. E essa era realmente a interrogação final que eu deixava, se estamos preparados para isso, se queremos discutir essas questões e, nesse sentido, permitia-me terminar este comentário com matéria para se poder programar, discutir umas segundas, umas terceiras, o que entenderem, jornadas ao encontro que possa vir a aprofundar alguns dos assuntos que aqui se abordaram, desenvolver outros e introduzir outros que certamente podem vir a beneficiar, a tornar mais rica a vida dos nossos museus, o nosso trabalho cotidiano e, sobretudo, em última instância, tornar mais felizes os públicos com quem trabalhamos. Muito obrigada. Muito bem. Antes de mais, muito boa tarde a todas e a todos. Dizer-vos desde já que serei breve. O dia já vai longo, a vossa jornada muito trabalhosa, certamente feliz, porque é esse o lado que me foi transmitido, quer por aqueles que organizam deste lado, quer por algumas pessoas com quem já falei. Dizer-vos o seguinte: o Sr. Vice-Presidente, de facto, que esteve hoje convosco na abertura, não está aqui hoje apenas e só porque está na Assembleia da República a tentar defender os interesses das populações do nosso Conselho em torno de uma matéria muito relevante que tem a ver com a poluição de uma fábrica que está no território do nosso município e que está a incomodar seriamente as populações, e estamos num esforço de demanda no sentido de tentar dar dimensão nacional a este problema para que ele possa ser aligerado. Por isso não é nenhuma falta de respeito nem de consideração para convosco, pelo contrário, é simplesmente que nós também, ele não consegue estar em dois lados ao mesmo tempo. E houve esta marcação e infelizmente não pode estar convosco, e lamento por ele esse facto, e transmitirei tudo aquilo que me foi aqui dito hoje, porque eu próprio também só tive a oportunidade de passar aqui hoje pelo final da manhã e ouvir um pouco no painel, que a doutora Fátima já me pôs ao corrente, e agora esta brilhante resumo que a doutora Clara Camacho fez elucidou-me do trabalho que aqui foi feito, sendo certo que estou plenamente ciente de que ficou muito por discutir, e certamente que haverá outras jornadas de reflexão em breve, organizadas pelo nosso Museu do Neorrealismo. Vila Franca de Xira tem um longo historial a nível dos museus, não só como Museu do Neorrealismo, como Museu Municipal. Não vos vou amassar com isso. Hoje o Sr. Vice-Presidente, durante a manhã, teve a oportunidade também de abordar várias temáticas, uma delas a questão dos serviços educativos e do desenvolvimento que o serviço educativo teve no pós-25 de Abril, com a dimensão também autárquica dos municípios a entrarem nesta questão dos museus. Não vou repetir aquilo que já foi aqui conversado. Sublinho acima de tudo aquilo que a doutora Clara Camacho aqui disse, que é: há muitas questões que importa discutir e abordar no futuro. E eu posso dizer-vos muito sinceramente o seguinte: estou certo que, com participantes com o nível que vocês tiveram hoje, que contribuíram para que os nossos oradores que aceitaram o convite, ao qual o Sr. Vice-Presidente já agradeceu hoje de manhã, e eu volto a agradecer a vossa presença,
estou certo que jornadas como esta vão ser sempre um sucesso. Por isso, conto que voltem a aceitar o nosso desafio para as próximas jornadas. Não vos digo quando é que serão, mas certamente elas acontecerão. E estou certo que com a vossa ajuda e com os oradores que certamente convidaremos, que também certamente aceitarão, vão ser um sucesso. Não vos vou amassar mais. Desejo-vos a todos uma boa tarde e boa viagem para aqueles que vão para longe. Obrigado.